A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos começar o nosso devocional? Momento agora de oração, amém? Senhor Jesus, Pai amado, eu quero te agradecer, Deus, pela tua presença. Eu quero te agradecer, Pai, pela tua existência, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu carinho. Senhor Jesus, eu te peço neste momento, Pai, nos dá, Deus, sabedoria para compreender a tua palavra, para compreender, Deus, o teu querer para com as nossas vidas. Senhor Jesus, nos capacita, Deus, para andar em obediência, nos capacita, Deus, para seguir, Pai, de todo o nosso coração a tua palavra, Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém. Vamos ler hoje João, capítulo 15, versículos do 1 ao 8. Amém? Eu vou ler para vocês e vou explicando. O primeiro versículo diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Videira, para quem não sabe, é uma planta frutífera. Ela foi feita por Deus para dar um fruto. Quem sabe o fruto? O fruto é a uva. A videira é a árvore da uva, é a planta que dá uva. E nesse versículo está falando que nós somos como a videira. Nós fomos feitos uma plantinha pelo Senhor, na verdade começando por uma semente, porque uma uva é plantada e nasce a videira? Não, o que é plantado é a semente na terra e daí começa, germinar, vai saindo e vira aquela planta bonita e saem os galinhos conforme o tempo dos galinhos de uva, porque essa árvore é da cultura da uva, videira da uva. E Deus fala que nós somos equiparados a ela, né? Nós temos ali, nós somos igual a videira, nós somos a videira, porque Deus plantou nós aqui nessa terra para sermos como uma planta que dá fruto. Nós temos que dar frutos, amém? E ainda no versículo 1 diz que meu Pai, o nosso Pai, Jesus Cristo, Deus, o Senhor, o Espírito Santo que está lá no céu, ele é o nosso agricultor. Sabe quem é o agricultor? Agricultor é aquele que cuida da terra, aquele que tira toda a sujeirinha da terra, toda a plantinha que não está ajudando no crescimento, é aquele que aduba, aquele que rega, é aquele que cuida da terra. Amém? E Deus é aquele que cuida, ele cuida de mim e cuida de você. Amém? O versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Olha, Deus nos chama para estar com ele na caminhada aqui na terra, de mostrar para outras pessoas que ele é Deus, Deus poderoso, Deus forte, onisciente, onipotente, onipresente. E a gente tem que fazer a vontade de Deus, a gente tem que espalhar isso para as pessoas. E como que se espalha? A planta que dá fruto, ela vai abrindo, os galhos vão se abrindo, vão indo, vão crescendo, vão desenvolvendo, cada vez mais multiplicando, igual o morango, vai sair no rasteirinho, e a videira também é assim. Ela vai soltando os raminhos e vai indo. Quanto mais você cuidar dela, mais ela vai crescendo, desenvolvendo mais uva, mais ramos. Tanto é que ela vai se enrolando na madeira, vai se grudando na madeira. Quem geralmente pendura em madeiras, e ela vai desenvolvendo conforme o seu cuidado. Então, quanto mais você cuida, mais uva a videira dá. Então, Deus fala que se a gente tiver firme em Deus,
Quem está em Deus, quem está caminhando com Deus, né? Ouvindo a palavra, orando, buscando conhecer mais de Deus, seguir toda a armadura de Deus, que em outro momento nós vamos falar da armadura de Deus, mas seguindo todos os passos da armadura de Deus, Deus quer que a gente produza resultado. Porque Ele está nos ensinando um caminho, Ele está nos ensinando a tua palavra, Ele está nos ensinando o que a gente deve fazer, como deve fazer. A Bíblia é o nosso manual. É igual quando a gente compra um brinquedo, vê aquele monte de papel e ninguém quer ler. Mas Deus deixou, porque a gente tem que seguir esses passos. Aqui é a nossa instrução. Olha quantas instruções Deus deixou pra gente, ó. A gente tem uma variedade de instruções. Então a gente tem que seguir essas instruções, porque Ele nos orienta através dessa palavra. E se a gente está seguindo a vontade de Deus e não está dando fruto, Deus corta fora, porque Ele quer que a gente, multiplique. Lá em Gênesis, quando Deus fez Adão e Eva, Deus queria que multiplicasse. Então, tudo que a gente aprende, a gente tem que transmitir, a gente tem que contar para outro coleguinha, a gente tem que fazer a vontade de Deus. E se a gente não tá fazendo a vontade de Deus, Deus, fica muito triste. E Ele acaba tirando. Ele se retira, ele sai de perto, né? Ele quer que a gente anda certinho ali, ó, conforme a vontade dele, retinho, ó. Deus quer desse jeito, amém? E agora a gente vai falar daquele que dá fruto. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Quando a árvore tá dando fruto, quando tá dando uva, quando tá dando morango, essas árvores frutíferas, essas plantas frutíferas, elas precisam de força, muita força para poder soltar os frutos. Então, o que é feito? O agricultor tem um cuidado, ele vai adubar, vai dar água, vai fazer todo o processo que a planta precisa. E um dos processos é tirar toda a sujeira, aquelas folhas que estão mortas, as folhas que estão atrapalhando o crescimento, vai podar porque às vezes estão muito grandes e não está suportando. Então, tudo que for necessário, o agricultor, tem as mãos preparadas para isso, ele já tem, capacidade, ele já sabe o que precisa fazer para aquela planta conseguir crescer e dar, soltar um monte de frutos, um monte de uva, um monte de morango, tudo que aquela planta está reservada para soltar na sua estação própria, o agricultor já sabe, ele vai fazer de qualquer forma, né, no que for necessário para aquela planta soltar os frutos. Então ele já sabe o que precisa fazer e vai limpar, vai cuidar, amém? E Deus faz isso com a gente. Quando a gente não tem força, Deus faz tudo o que é necessário para que a gente desenvolva, cresça, erga, tenha força. Deus já sabe o que precisa ser feito, mas nós também temos que dar liberdade para Deus trabalhar, tá? Não pode esquecer disso. O versículo 4. Permanecei em mim e eu vos permanecereis em vós. Amém? Minto, eu pulei o versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha que importante a gente ler a palavra. O versículo 3 está falando que a gente já está limpo, mas a gente está limpo por quê? Porque Deus tem dado essa palavra para nós e nós temos que absorver ela no nosso coração. Tudo que Deus fala através da palavra, a gente tem que, se alimentar e guardar no nosso coração. E quando algo acontecer, a gente... Aquele versículo, Deus falou comigo, Deus já me avisou que isso ia acontecer. Deus falou que quando isso acontecer, eu tenho que fazer assim. Quando o dia mal chegar, o que eu tenho que fazer? Ai, a Bíblia, Deus já falou na Bíblia. A gente tem que, Deus está lá. Mas se a gente não buscar a palavra de Deus, como que a gente vai lembrar de uma coisa que a gente não sabe? Não dá. A gente precisa,
se alimentar, ir no culto, ouvir pregação, obedecer o pai, obedecer a mãe, obedecer os mais velhos. A gente tem que ouvir tudo aquilo que está na palavra, porque Deus ensinou, ó, tá tudo escrito aqui. Se a gente não absorver, como que a gente vai ter capacidade no dia mal, quando acontecer alguma coisa com a gente saber reagir? A gente não vai saber, a gente tem que buscar primeiro na palavra, amém? Agora sim, o versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecerem na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Deus, Ele quer que a gente esteja sempre juntinho dEle, que o Espírito Santo dEle habite aqui, ó, no nosso coração. Então a gente tem que sempre estar juntinho dEle, porque é Deus quem dá o amor, Deus quem coloca compaixão, empatia pelo nosso amiguinho, de entender o nosso amiguinho, a dificuldade dele, não ficar falando mal daquela pessoa que está ao nosso lado. Até nós adultos, às vezes nós falamos mal do outro, mas será que Deus está no nosso coração? A gente tem que lembrar de sempre pedir para Deus estar no nosso coração, tirar tudo aquilo de ruim do nosso coração. Amém? E Deus sempre tem que estar dentro de nós, porque é de Deus que saem os bons frutos. Os bons frutos são dom de Deus, é Ele quem coloca em nós. O dom do amor, de amar as pessoas, não vem de você, vem de Deus, ó. É Deus quem coloca. Ele, quando nos cria, quando nós damos liberdade, Ele entra no nosso coração e coloca, ó, tô dando um pouquinho de amor para você amar aquele que está ao seu lado. É Deus quem coloca, tudo vem de Deus, amém? Então vamos dar lugar para Deus, para que nós possamos dar bons frutos, árvores de bons frutos. Agora o versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Se Deus está dentro do nosso coração, nós vamos crescer, nós vamos desenvolver, porque Deus vai fazer brotar. Deus não faz brotar logo, da primeira folha já faz sair uma uva. Não é assim. Plantou a semente começa a brotar. E nisso Deus tá dentro, ó. Deus tá dentro, tá fazendo crescer, ó. Vai saindo aquela semente, vai crescendo uma folhinha, um galinho, vai crescendo, vai desenvolvendo. Mas quem tá dentro agindo? É Deus, Deus que faz crescer, Deus que faz brotar, Deus que tá fazendo todo o mover. Então, desde a plantação até o desenvolvimento é quando tá crescendo. É Deus quem faz, amém? E Ele é quem faz tudo isso acontecer. Não adianta nós queremos passar por cima de tudo isso, que é Ele que vai fazer com que nós, como um canal nas mãos dele, Deus, ó, coloca a gente nas mãos dele e vai nos modelando, ó. Você vai nascer para esse lado, você vai nascer para esse, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Então ele vai como os troncos das árvores, cada um vão para o mesmo lado. Eu sou uma árvore. A árvore é cheia de galhos. É só um exemplo, tá, gente? Pra gente poder entender que às vezes tem criança assistindo. Mas as árvores têm vários galhos. Todos nascem pro mesmo lado? Todos nascem certinhos? Não, porque Deus faz cada um com uma característica. Cada galho tem o seu desenho, sua forma, sua cor. Por mais que seja muito parecido, mas cada um tem a sua característica, amém? E Deus faz isso conosco. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu valor, o seu potencial. E ainda no versículo 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, se a gente deixar Deus morar em nós, deixar Deus morar no nosso coração, cuidar de nós, nós entregarmos completamente nossa vida a Deus, o que vai acontecer? Se Deus é quem dá o fruto bom, vai sair coisa ruim? Não.
Sempre quando Deus estiver na frente, os frutos vão ser bons, porque nós estamos dando liberdade para Deus agir. Então, que a gente venha deixar Deus frutificar dentro de nós os seus frutos bons. E ainda fala, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós temos que sempre deixar em primeiro lugar Deus em nossa frente. Deus, você vai fazer alguma coisa, você vai levantar da sua cama, você fala assim, Deus, eu dormi, eu acordei, estou com saúde, estou bem, vai na minha frente. Senhor, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Vai na minha frente, Senhor Jesus, eu te peço. Me guia, Senhor Jesus. É assim que a gente tem que ser, amém? O versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanhará, e o apanha, lança no fogo e o queimam. O que quer dizer com isso esse versículo, né? Esse versículo 6 tá falando que Deus tá falando ali para ele, olha, eu tô te dando a palavra de hoje, e a pessoa tá assim. Deus tá falando e a pessoa tá aqui. A palavra de hoje é essa, e a pessoa não quer nem ouvir. Deus tá falando, você tem que se corrigir, e a pessoa quer, não quer fazer a vontade de Deus, não quer obedecer, e Deus já tá instruindo ela tá se fazendo de surda, de cega, de muda, não quer falar do amor de Deus para quem tá precisando do lado, porque muitas das vezes alguém que tá do nosso lado, tem uma pessoa que não gosta da gente, mas ela precisa ouvir a palavra de Deus e ela nem sabe, e a gente às vezes não tá nem prestando atenção, ó. Tá tampando o ouvido, tá fechando a boca, tá igual um macaquinho, né? Fecha o olho, não quero ouvir, não quero ver, não quero falar. Mas não é assim. Deus nos colocou na terra para ser servos. A gente tem que servir. Servir é aquele que sempre está disposto a ajudar, a cuidar, a fazer aquilo que Deus está pedindo. Ó, faça isso. Aí você, eis-me aqui, Senhor. Samuel era uma criança e ele já tinha falado para o Senhor. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele fez, ó, eis-me aqui, Senhor. Pode ler no livro de Samuel. Quem tem curiosidade, quem gosta de ler a Bíblia, até você mesmo que não gosta, procure saber de outras historinhas. Até você adulto também, que às vezes nós precisamos mais da palavra de Deus. E erguer as nossas mãos e dizer ao Senhor, eis-me aqui, porque essa palavra não é só para criança. Essa palavra é didática, mas para que nós venhamos refletir em nós, amém? E aquelas pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus, Deus vai se afastando, porque elas não estão dando intimidade para Deus agir na vida delas. E Deus não é assim, Deus não é mal educado. Ele vai agir só quando a gente, ó, abre o nosso coração para Ele, quando nós damos liberdade. Ele não é assim. Deus não é assim desse jeito, bagunçado, as coisas de Deus não é bagunçada. Deus, ó, ele bate primeiro, ele pergunta, eu posso entrar? Aí você fala, vem Senhor Jesus, entra no meu coração. E a gente vai dando essa liberdade, Deus vai fazendo aquilo que é de acordo com a vontade dele para as nossas vidas, amém? E aquele que não tá dando fruto, não tá produzindo uva, não tá produzindo maçã, não tá produzindo moranguinho, né? Não tá falando para amiguinho da palavra de Deus, pro vizinho, vai se secando, porque Deus vai se afastando. Deus tá percebendo que aquela pessoa não quer mais atividade, só tá fazendo coisa errada. E aquela pessoa não vai mais se tornando como imagem e semelhança de Deus, porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E quando Deus vai se afastando, a gente vai ficando fraco. Quando vai ficando fraco, o que acontece? Quando uma árvore vai ficando fraca, o que acontece? Os galhos, ó, vão ficando fininhos, secos. E, ó, se quebram. Quando o galho se quebra, o que que vira? Vira um graveto. O pessoal usa muito para fogueira, vai fazendo um montinho para fazer fogueira, vai colocando um graveto em cima do outro e taca fogo.
Será que a gente quer ser tacado fogo? Não, né? A gente quer frutificar. A gente quer dar muita uva, a gente quer dar muito morango. Aquilo que Deus colocar na nossa mão, a gente quer produzir, né? Porque o fruto vem do Senhor. Aquilo que Deus colocar no nosso coração, que a gente venha produzir. Amém? O versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos serás feito. Nesse versículo, Deus está falando para a gente continuar com Ele, porque a caminhada com Deus é difícil, a gente não pode ser hipócrita. Por quê? Porque andar com Deus, a gente tem que andar, retinho. A gente não pode andar com mentira, a gente não pode andar com falsidade, a gente não pode andar com ira, nervoso, bravo. A gente tem que saber se controlar, a gente tem que saber tratar o outro, a gente tem que andar do jeito que Deus ordena. E aqui, quantos ensinamentos tem, quantas coisas a gente precisa mudar, quantas coisas que nós estamos fazendo, que eu estou fazendo, que Deus não está gostando. A gente tem que se corrigir todos os dias, a gente tem que se examinar e falar assim, Deus, o que está sujo em mim? Limpa, Senhor Jesus, eu te peço, limpa do meu coração, limpa da minha mente, limpa da minha boca, limpa dos meus olhos, limpa dos meus ouvidos. Que a gente venha sempre estar atento aqui o que Deus quer e limpar o nosso coração, amém? E se a gente buscar todo dia nessa palavra, Deus vai continuar conosco, Ele vai perceber que a gente tem a intenção de mudar e vamos orando e pedindo para Deus. É sempre uma troca, a gente vai falando para Deus, Deus, eu não tô conseguindo, Pai, me ajuda. E Deus vai lá e ajuda você, Ele entra porque você chamou. Quando a gente chama Deus para ajudar, quando a gente fala para Deus entrar, Ele entra porque nós demos liberdade, amém? E se a palavra dele permanecer no nosso coração, nós praticarmos ela, a palavra de Deus tem poder para mudar. A palavra de Deus é poderosa, ela liberta, ela nos ensina cada dia a sermos uma nova criatura. É a palavra fala como nós devemos ser. Deus colocou essas letras aqui, não foi em vão, foi para nos ensinar a como sermos a cada dia, amém? E o último versículo, e Deus ainda fala, se a gente caminhar com Ele, obedecer a palavra dEle, será que Deus vai se negligenciar? Ele não vai querer atender os nossos pedidos? Claro que não. Deus vai sempre querer. Deus é o nosso Pai. Deus sempre vai querer cuidar de nós, dar o melhor para nós. O nosso Pai é aqui da terra, nosso Pai e nossa mãe. Quando a gente pede alguma coisa para eles se negam a nos dar, a não ser que eles não tenham condição ou porque nós estejamos de castigo. Mas eles fazem de tudo para nos dar o melhor. Imagina o Pai maior, que é o poderoso, majestoso, não vai querer nos atender? Então basta que nós pratiquemos tudo aquilo que Ele tem nos mandado, amém? Agora no versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que des muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai. Glorificado é uma expressão de alegria, que Deus está sendo engrandecido. Deus fica tão alegre de ver quando os seus filhos, porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos, nós somos amigos de Deus. Deus fica tão alegre quando nós, filhos dele, andamos ali certinho, obedecendo o pai, obedecendo mãe, obedecendo as tias, obedecendo, não sendo corrupto para nós adultos, para nós fazendo a vontade de Deus, não sendo pecaminosos, não agindo com pecado, não agindo com iniquidade. Quando nós andamos certinhos mediante a vontade de Deus, Ele é capaz de se alegrar tanto, porque a honra e a glória é dele. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos e tudo
tudo é para honra e glória de Deus. Vocês acham que ele não vai se alegrar? Ele se alegra demais e é para honra e glória dele. A nossa vida, nós estarmos aqui agora, nós acordarmos, é para honra e glória de Deus, amém? E a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda fala, Deus se alegra que nós demos muitos frutos. Então, se a gente deu liberdade para entrar no nosso coração, a gente deu liberdade para Deus agir na nossa vida, Deus vai querer que a gente produza frutos e frutos, porque Ele está dentro de nós, os frutos são dele. A gente tem que multiplicar, a gente tem que fazer a obra dele, fazer com que outras pessoas sejam atingidas por esse poder, por essa misericórdia, que outras pessoas, venham abrir seus olhos para enxergar o que Deus é, quem é Deus, amém? E quem faz a vontade de Deus? Quem tá ali anunciando, falando pro colega que Jesus Cristo é bom,